Jesus. Abre meus olhos para que eu possa ver, contemplar as maravilhas de Tua palavra. Senhor Jesus, abre meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a Tua doce voz, porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Eu estou muito feliz nessa noite, viu? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Vou compartilhar uma palavra de Deus para vocês. Versículos 3 em diante, a palavra de Deus diz: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado do céu. Aleluia. Queria que você colocasse a versão NVI, por favor. Só coloca 16, versículo 18. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E eu digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Se puder deixar em Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamando-se os 12 discípulos, o Senhor Jesus lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Chamando dos seus 12 discípulos, lhes deu autoridade. Por favor, diga comigo: autoridade. Para poder expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Amém. Vou deixar aí. Deus seja louvado. Amados, Deus está fazendo algo novo nesse tempo. É muito importante nós termos uma revelação da intimidade com Deus, de buscar a Deus. Isso é um fundamento poderoso que tem abençoado milhares de pessoas nesse tempo. Agora é o momento da gente poder continuar no nosso crescimento espiritual e aprender coisas que vão acrescentar para a nossa vida espiritual. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, não é verdade? A Bíblia diz também que isto é importante fazer sem deixar fazer aquilo outro. E eu vou mostrar a vocês um dos versículos mais poderosos que estão na Bíblia, que é Mateus 23, quando o Senhor Jesus está repreendendo os fariseus. Ele dá uma palavra para eles, é assim uma exortação. Você nunca vê a Jesus tão zangado, falando contra o espírito de religiosidade dos fariseus, o espírito de legalismo, de autojustiça. E ele começa a dizer: vocês são serpentes, não sei o que, vocês são isso, são aquilo. Mas uma das coisas que o Senhor disse, Mateus 23, versículo 23, tem como colocar isso aí? Mateus 23, começa a dar uma bronca. Ele está no templo, e ele pega um chicote e começa a açoitar e
e joga fora e diz: isso aqui é uma casa de oração, vocês têm convertido ela numa casa de ladrões, né? Então, mas uma das coisas que ele disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês que dão dízimo da hortelã, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Não estou pregando essas coisas para você, mas isso aqui quero que você guarde no seu coração. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Vocês devem praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. A fé sem as obras é morta. E é algo que nós precisamos entender. Se eu ensinar você todo o tempo sobre sair a evangelizar, ganhar almas. Quando o pastor é evangelista, toda a igreja é ganhadora de almas. Sai a ganhar almas por todo canto, começa a evangelizar e a única coisa que importa é ganhar almas. Mas eles se esquecem de discipular essas almas. Quando elas entram na igreja, são novos convertidos, aceitam Jesus, eles esquecem que tem outras coisas que precisam aprender. Se a igreja é pastoreada por um profeta, sabe o que vai acontecer? Assim diz o Senhor. Continuamente vai estar apontando a todo mundo e profetizando, mas vai estar negligenciando os outros princípios. Vocês devem praticar estas coisas, é verdade, mas sem omitir aquelas. Todos nós precisamos receber o leite espiritual não adulterado da palavra de Deus, mas também precisamos de nos alimentar com alimento sólido, a carne. E em Atos capítulo 20, versículo 27, Paulo diz assim, 20 e 27, prestem atenção porque estou querendo chegar a um ponto muito importante. Aí está, gostei. Eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Diga comigo, todo o conselho de Deus. Eu posso te ensinar, sendo um mestre da palavra, sobre doutrinas, a doutrina da justificação, isso, aquilo. Mas se não ensinar você a orar, a interceder e a fazer batalha espiritual usando as armas que nos deu o Senhor Jesus, vou estar negligenciando uma parte importante. Então nós temos a responsabilidade como líderes do rebanho, preste atenção que isso é para os pastores, de dar todo o conselho de Deus. Por isso que Deus deu 5 ministérios: o apóstolo, certo? O profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. Então, se o apóstolo, ele vai dar uma palavra, e a palavra dele vai ser de rompimento e de poder expandir e edificar o reino. Nós precisamos de todos, é assim que a igreja cresce. Então nós precisamos anunciar todo o conselho de Deus. E uma das coisas que a igreja tem falhado, que a liderança cristã tem falhado muito, tem ensinado muita doutrina, e está acontecendo algo que aconteceu no livro dos Efésios, na epístola dos Efésios. As pessoas conhecem muita palavra, mas não sabem lutar contra o diabo, não têm autoridade. Tem um arsenal de armas espirituais deixadas pelo Senhor que não sabem usar. Isso que é a tragédia. Aí muitos cristãos estão tendo vidas miseráveis, vidas deploráveis. Quando falo miserável, não falo de dinheiro, mas sim de uma vida em desordem, de uma pessoa que apanha o tempo todo do inimigo e não sabe como se defender, como contra-atacar o inimigo. Então, por isso é muito importante que a gente aprenda a brigar e lutar contra o diabo. É bom você ter um relacionamento com Deus e ter intimidade, mas isso não é suficiente. Amanhã você vai apanhar do inimigo. Amanhã vai ter uma luta. Aí você vai enfrentar batalhas. Muitas são as aflições do justo. Amém? Mas de todas elas nos livra o Senhor. Nós precisamos preparar a igreja para saber como lutar contra o diabo da forma correta. Muitas pessoas têm esquecido que o Senhor deu
autoridade à igreja. Você não pode ficar com o problema. Se você entender a revelação da autoridade do nome de Jesus delegada sobre o discípulo de Cristo, então toda vez que vem um problema, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, aí está uma das palavras mais poderosas da Bíblia: sometei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os problemas. E o que acontece? A gente fica com problema. E aí nos acostumamos a situações de derrota em nossa vida. E esquecemos tudo que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Não podemos ficar com esses problemas. Nós precisamos contra-atacar e pôr um limite aos ataques do diabo. Dizem: Satanás, você não entra aqui. Não entra na minha casa, não entra nas minhas finanças, não entra na minha saúde, não entra nos meus filhos, não entra na minha família, nem no meu casamento, em nome de Jesus. Você precisa ter uma atitude de Rocky Balboa. Desculpa usar isso, né? Não está na Bíblia, né? Mas eu preciso falar. Alguém está recebendo? Se eu te ensinar muito sobre intimidade, que você precisa, sobre adorar a Deus, se você é a noiva de Cristo, mas se eu te ensinar a ser um soldado, eu vou estar falhando, meu irmão. Porque você vai ser um eterno perdedor. Vai ser um eterno derrotado. Que amanhã vai vir um homem forte atacar você. Então você precisa saber como se defender. Nós somos a noiva, sim, mas não esqueça que somos cordeiro e o leão. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é cordeiro, mas também é leão. Uau! O leão da tribo de Judá. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Nós já sabemos isso, né? Continuamente o inimigo quer matar, roubar e destruir a nossa vida. Nós sabemos disso, mas que diz o versículo depois? Ao qual resistir firmes na fé. Diga comigo: resistir. 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 Então você precisa resistir ao diabo. Não é a pastora, não é seu pastor, não é seu pai, não é sua mãe. É você que precisa resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Estamos em um tempo crucial, onde o inimigo não está bravo contra nós. Estamos vendo isso continuamente acontecendo. Nós sabemos que há uma guerra, uma batalha espiritual contínua. E eu não venho falar de batalha espiritual aqui na igreja, mas sim venho falar sobre um fundamento poderoso que nós precisamos aprender. E é sobre o poder e a autoridade que foi delegada a você. Esse é o sinal do discípulo. Se você não tem autoridade no nome de Jesus, você não é um discípulo. Você está brincando de igreja. Então, por favor, receba. Vamos ser a noiva apaixonada. E eu estou vindo, confirmando que isso é algo que Deus se agrada muito. Mas não se esqueça que Deus tem outras coisas mais importantes para nos ensinar no tempo do fim. A luta é ferrenha, a luta é brava contra nós. Sabe onde está acontecendo o maior conflito, meu irmão? Sabe qual é o campo de guerra? Quer saber? Sua mente. Por isso que sua mente precisa ser substituída pela mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Só que o inimigo não quer que você saiba disso.
nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela funciona assim. Os pensamentos dos homens são diferentes aos pensamentos de Deus. Assim como são mais altos os céus da terra, assim são de altos os caminhos do Senhor que os caminhos do homem. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos ir na contramão de como pensa esse mundo. Então, aqui que está acontecendo a batalha. E por isso que a gente precisa se render a Jesus. Por isso que a gente precisa se submeter. Aqui está a palavra-chave: submeteis a Deus, né? Vamos ler esse versículo, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Antes de você resistir ao diabo, colega, meu irmão em Cristo, esse é o primeiro passo. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam no diabo e ele fugirá de vós. Submeter-se a Deus. Aí que está a parte mais difícil. Ninguém quer se submeter. E você pensa que eu só me submeto a Deus. Aí não se submete à liderança, não tem autoridade sobre si, anda independente, não gosta que o pastor ou a pastora fale nada para você, você fica bravo, ofendido. Aí está o princípio. Se você não vai resistir coisa nenhuma, se você não se submete a Deus, tem que andar em obediência, tem que fechar as brechas espirituais que você tem, a falta de perdão, o desordem na sua vida, amém? O espírito de temor, de medo, de discórdia, está bravo com algum irmão, aí não pediu perdão, não lutou pela unidade. Você não entende que a gente está chamado a andar em unidade do corpo, amém? Não está ficando legal essa palavra, né? Mas eu preciso falar dessas coisas, porque você foi chamado para lutar a boa milícia da fé. Amém. Portanto, submetam-se a Deus. Resista no diabo. Resistir. A palavra resistir aparece no Efésios capítulo 6, onde diz: fortaleceis no Senhor, resistir firmes na fé. É um chamado. Você só pode resistir com a armadura de Deus. Sozinho não consegue. Você precisa entender qual é a armadura de Deus. Na época anterior, o maior entendimento do que era um soldado, um guerreiro corajoso, um forte e todas as habilidades de um gladiador, era um soldado do exército romano. Só para você ter uma ideia, a armadura não era qualquer um que podia colocar, não. Sabe quanto pesava uma armadura? 45 quilos. Eu acho que eu estava lascado, não ia qualificar para colocar uma armadura dessa. O capacete, a lança, o escudo, a espada, não era brincadeira, meu irmão. Tudo tinha um significado. O equivalente a um soldado, um gladiador daquela época, eles são os Marines SEALs dos Estados Unidos. Alguém ouviu falar dos Marines SEAL, do exército, da marinha dos Estados Unidos? SEAL, que significa terra, mar. Para poder ser um marine disso, impossível. Tem pessoas que morreram no teste. Tem que passar por muita pressão. Não era qualquer um, que são os marines qualificados para ir para as tropas de elite dos Estados Unidos. Entendeu? E falando disso, acho que foram esses caras que foram para a Venezuela, viu? Não pode, né? Não pode falar. Então, irmãos, eu venho hoje te dizer que Jesus espera isso de você, que você seja um soldado treinado, equipado para a batalha do Senhor, porque as batalhas que você tem pela frente não são poucas, meu irmão. Jesus disse: se a mim me perseguiram, a vocês vão perseguir também. Amém? Você não espere, mas todos fomos chamados para poder. Aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus, ele tem uma recompensa, um galardão enorme, meu irmão.
E eu preciso te falar como um servo de Deus, que você precisa desenvolver uma atitude guerreira na sua vida, de combater o inimigo, estar preparado para as lutas que virão. Agora, sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que você tem um arsenal de armas à sua disposição. Aleluia! A palavra de Deus, ela é a sua espada, uma espada poderosa, traduzido nos dias de hoje, é um míssil de muita destruição massiva que o inimigo não aguenta. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz, mais cortante que toda espada de 2 gumes, penetra até partir a alma. Então isso que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Você tem uma arma poderosa. Ei, você sabe usar essa arma? Use-a em nome de Jesus. Ela é sua arma poderosa. Outra de suas maiores armas é o poder da oração, da intercessão. Você está usando em nome de Jesus o poder da oração, da intercessão? Orar com a palavra, não, orar como mendigo não. É aí que a gente precisa aprender como orar de forma correta. Amém? Foi Jesus que disse: não oreis com vãs repetições. No livro de Efésios, ou em Tiago, ele diz que a oração eficaz, fervorosa do justo, pode muito nos seus efeitos. A oração eficaz. Se é uma oração eficaz, significa, pastora, que existem orações que não são eficazes, ineficazes. Amém? Como você está orando? Está orando da forma certa ou da forma incorreta? Muitas orações não são ouvidas porque são feitas de uma forma superficial. Exato. Às vezes você fica falando, em vez de você estar orando, está murmurando a Deus. E aí Deus fica assim, te olhando. Amém. Outra arma poderosa é o sangue precioso de Jesus. Nós precisamos reconhecer que diz: e a igreja os tem vencido por causa do sangue de Jesus, né? Por causa do testemunho e do sangue de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eu não sei se estou certo com esse versículo. Apocalipse 12, é isso mesmo? E eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro. Amém? Olha, uma das maiores revelações da palavra de Deus é o sangue de Jesus. Se Deus nos permite, vamos ministrar essa palavra sobre o sangue de Jesus, que é o sangue de aliança do Senhor Jesus com o crente, com o Filho de Deus, com o discípulo de Cristo. Amém? Estão aqui? Que outra arma mais você conhece? O jejum, ele é uma poderosa arma. Agora o jejum você não pode fazer de uma forma religiosa. Você faz o jejum para poder ouvir a voz do Senhor, para Ele trazer a direção de Deus à sua vida. Então, por favor, leia Isaías 58 para poder entender a importância do jejum e você fazê-lo de forma correta. O maior propósito do jejum é você ouvir a voz do Senhor. Todo mundo anda ocupado, todo mundo está correndo nesses dias, não tem tempo para nada, apenas tem tempo para ter um devocional, para poder ler o devocional que envia a pastora, né? É isso, né? É uma luta, né? Para que então, quando você faz um jejum, porque você precisa, tem um desafio, tem uma situação que só é vencida pelo jejum e a oração. Mas esse jejum você precisa parar, porque senão não adianta, se você não tem um tempo para parar, para ouvir a voz de Deus, para orar. Amém? Não faça jejum se você não vai passar tempo com Deus. A pessoa fica mal interpretando e faz jejum de comida, tá fácil. Entendeu? Por favor, tenha tempo para saber o que Deus está falando, o que Deus disse para a tua vida. Amém, irmão? Está recebendo? Nós temos armas poderosas, nós temos vencido. Eles derrotaram aqui a bestia, a Satanás, o anticristo, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Amém? Outra arma poderosa.
Outra arma poderosíssima é a adoração ao nosso Senhor, o louvor a Deus. Por isso é tão importante que nós tenhamos esse tempo adorando a Deus, porque assim como fugem os demônios, não tem demônio que fica na igreja quando tem uma adoração que é feita com todo o coração. Amém? Os demônios que ficam na igreja são suicidas. Então não fica, vai embora. Então, quando tem um ministério de louvor, de adoração, que chega aos céus, que alcança com seus sacrifícios de louvor, de júbilo, irmão, não tem a coisa mais preciosa. E cada vez que entramos aqui, irmã, eu sinto a presença de Deus através do louvor, da adoração. Amém? Que Deus continue usando vocês. Limpe o coração, limpe do pecado, do orgulho, de toda brecha, para que Deus possa te usar poderosamente. Eu vim falar a você que nós estamos nos preparando, o que Deus tem me falado nesse tempo, que a igreja precisa ser treinada na área do poder, da autoridade, porque não conhece, não sabe como usar. É triste que você está cheio de armas poderosíssimas, mas não sabe como atirar. É como ter uma arma aí, mas não sabe como. Aí você se atira assim mesmo. Que é isso? A gente precisa saber usar as armas de nossa milícia, que não são fracas, elas são poderosas. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Escuta só. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Que tremendo! Como são as armas espirituais que nós temos? São fracas? Como são? Como elas são? Diga poderosas. Como são as armas de nossa milícia? Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Essas armas estão à sua disposição. Olha, não são armas físicas. A luta que nós temos não é uma luta de sangue e carne. Não é uma luta para sair a guerrear. Nós temos uma batalha contínua. Estamos tendo. O inimigo não gosta da gente, mas Deus seja louvado que nós não estamos sozinhos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é Jesus que está em nós. E Ele foi dado autoridade para a igreja. A autoridade, nem as forças do Hades prevalecerão contra a igreja vitoriosa do tempo do fim. Você não é somente, irmão, alguém que vai ficar apanhando pelo resto da sua vida. Você é um guerreiro do Senhor e precisa conhecer sua identidade como guerreiro para saber colocar esse propósito, pôr limites às forças do diabo. Aqui você não entra. Aqui não entra na minha casa. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não entra nos teus negócios. Não entra no seu trabalho, nas suas finanças. Precisa ficar firme e resistir. Não é outro que resiste, você que precisa resistir. Amém? Você está entendendo? Está recebendo? Então é isso. Isso era o que queria compartilhar com vocês essa noite. Sei que tem muito mais, como a hora está passando aí. E eu quero para que o Senhor te dê a revelação nesse tempo sobre o que Ele está fazendo na sua vida. Basta de você, chega, se você ficar apanhando o tempo todo, aí fica pedindo oração depois. Ah, pastora, se você entender esses princípios, você não vai depender de mais ninguém. Entende? Você não vai estar pedindo oração em todo o tempo. Você sozinho vai aprender a resistir da forma certa ao diabo, em nome de Jesus. Amém? Agora é poderoso que você tenha um companheiro de oração, sim? Não estou dizendo que você não peça oração, mas sim, não fique dependendo dos outros, porque Jesus deu a autoridade delegada para você como discípulo de Cristo. Amém, queridos? Sobre os espíritos imundos, sobre toda doença e enfermidade. Deus seja louvado. Deus quer te revelar isso nesse tempo.
porque ficou apanhando muito nesse último tempo, por falta de conhecimento. O povo do Senhor perece porque lhe falta um conhecimento. Você nem sabe quem você é, não sabe, por isso a gente precisa conhecer sobre identidade. Todas essas armas estão à sua disposição, porque você tem Jesus no seu coração, Cristo em nós, a esperança de glória. Amém? Então levante-se, ative em seu coração. Isso não é palavra de motivação, não, por favor. Receba o Espírito Santo, que você ficou dormindo muito tempo. Agora é tempo de acordar e você começar a usar as armas de sua milícia. O poder do nome de Jesus, como você usa? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Funciona, meu irmão. Quando você está tendo um pesadelo à noite, sabe como acabou o pesadelo? É só usar o nome de Jesus e você vai ver que as trevas desaparecem de sua vida. Agora, para não ter pesadelo, não coma pizza de noite, viu? Não faça como eu, que às vezes não coma pizza de noite. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que em nome de Jesus, que Deus te revele a autoridade que foi delegada a você como discípulo de Cristo. O que você quer ser? Essa é a pergunta final que eu faço. Você quer só ser um crente em Cristo Jesus ou quer ser um discípulo de Cristo? Eu quero ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Além de ser um seguidor, quero ser a noiva apaixonada de Jesus, amá-lo com todo o nosso coração, ser um discípulo como João. Amém? Então, mas que em nome de Jesus se te revele que a autoridade que foi delegada é para você usar. Ele fica triste quando você fica todo o tempo apanhando do diabo e você não tem uma atitude mais de contra-ataque contra o inimigo. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Fica de pé, vamos orar. Quem recebeu a palavra, que está entendendo essas coisas, nós queremos compartilhar todo o conselho de Deus. E isto é necessário fazer, sem deixar de fazer aquelas outras coisas. Foi de Deus, irmãos, que Deus está falando com alguns irmãos aqui, e isso é tremendo, isso. Então, nós recebemos, queremos nos preparar para esse tempo glorioso, porque sabe que Jesus disse que maiores obras que essas fareis. Isso é a vontade de Deus para a sua vida. Diz que no final dos tempos você fará proezas. Não sei como se existe essa palavra em português, que o povo que conhece a seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel 10 é uma profecia do tempo do fim, que no final dos tempos o povo que conhece a seu Deus fará proezas, prodígios e maravilhas. Esse é o destino do cristão nascido de novo, cheio do poder do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu quero isso. Eu já apanhei tanto, meu irmão, injustamente, indevidamente, por falta de conhecimento. Eu não quero mais isso na minha vida. Não quero mais isso. E eu entendo, irmão, eu estou compartilhando o que está acontecendo na minha vida. Estou aprendendo a lutar. Eu não sou melhor que você. Eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu apanhei muito, perdi muito. Há coisas que Deus não queria que eu perdesse. Mas eu perdi por falta de administração, de não saber os princípios de mordomia, por não conhecer a minha identidade. Eu não sei que coisas você perdeu, mas é o tempo de você reconhecer a Jesus, que Ele te deu autoridade, poder e autoridade para poder caminhar nessa terra de forma vitoriosa. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja vitoriosa do tempo do fim. Pai querido, Espírito Santo de Deus, faça a tua obra, Senhor. Faça a tua obra, Senhor. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe.
Espírito Santo, ministra a tua igreja essa noite. O que o homem não consegue compartilhar, Senhor, o que o homem não consegue, Senhor, demonstra com teu Espírito Santo. Faça essa noite. Oremanai elebetoroboko hionamayalas. Shireberebetokotoromoyanamaya. Para isso apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Irmão, coloque tua mão na cabeça e eu oro na autoridade do nome de Jesus. Eu não vou orar, eu vou declarar que tua mente é consagrada ao Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, coloca tua mão na cabeça e diga comigo: eu renuncio todo pensamento contrário a Jesus Cristo. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Em nome de Jesus, toda obra das trevas cai por terra no nome de Jesus. Espírito de ansiedade, depressão, preocupação, temor, medo, em nome de Jesus, sai da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. E eu recebo nessa noite a plenitude do Espírito Santo de Deus. Receba, impartimos sobre sua vida a plenitude do Espírito sobre ti, que te dá o poder para poder ser um discípulo e um testemunho de Cristo nesse lugar. Receba o Espírito Santo nesse tempo.